Vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós vamos meditar nessa noite, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Lucas 5, do 1 até o 11. Diz assim o texto nosso nessa noite. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor, nós somos servos, nós estamos aqui para te servir e nós estamos aqui totalmente necessitados, cada um com sua particularidade. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece como é que foi essa última semana na vida de cada um aqui. O Senhor conhece as expectativas dos nossos corações para esta próxima semana que se iniciou. Meu Deus, tu que sondas as mentes e os corações, fala com cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é a palavra para mudar sua vida. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de um pessoal que plantou tomates. Eles plantaram muitos tomates. Mas justamente nessas 2 semanas passadas, quando fez muito frio e geou em alguns lugares, eles então estavam chorando, lamentando, porque perderam toda a safra. Aí a televisão mostrou assim os pés de tomate grande, todos eles estaqueados em madeira, como esse tripé que está aqui à frente, já com os tomates grandões assim, ó, mas ainda verdes. Eles perderam toda aquela produção. Muito trabalho, muito suor, muitas expectativas frustradas. O texto nos diz que era um grupo de pescador no lago de Genezaré. Genezaré é o lago que nós conhecemos por Mar da Galileia. É um lago tão grande que ele é chamado de mar. E eles ali viviam da pesca e estavam agora com seus barcos encostados. Uma noite de muito trabalho, uma noite de cansaço, uma noite onde os pensamentos eles iam para lá e para cá entre responsabilidades, necessidades de seus familiares, coisas que precisavam pagar, coisas que precisavam comprar, salário, dinheiro, família, preocupações naturais a todos nós, sonhos, por que não? E estes pescadores já estavam lavando suas redes, sinal de que aquela noite de trabalho tinha se encerrado e agora eles preparavam as redes para um outro dia. E entre esses pescadores havia ali uma multidão atrás de um homem.
atrás de um rabino judeu chamado Jesus. É neste panorama que começa o nosso texto. Vamos ver mais de perto este acontecimento e percebermos o que é que Jesus, com a sua palavra, promoveu na vida daquelas pessoas. Em primeiro lugar, a palavra de Jesus pode mudar a vida. Jesus está anunciando a boa notícia do reino de Deus para multidões. Ele se aproxima de Pedro naquela praia e dá uma ordem para Pedro. Pedro, afasta esse barco um pouco. Ele se assenta na ponta do barco, na proa, e fala, afaste o barco um pouco para que ele pudesse falar com as pessoas sem ser atrapalhado e também para que a sua voz alcançasse melhor as pessoas. Pedro obedece àquela simples ordem de Jesus. Gente, presta bem atenção. Se Pedro não tivesse obedecido algo simples que Jesus pediu para ele, ele não presenciaria e participaria de um grande milagre. Uma ordem simples, afaste o barco. Pedro obedeceu. E ali começa um dia diferente na vida de Pedro. Às vezes Deus mostra coisas para nós muito simples de serem feitas. E talvez por serem simples, a gente não faz. Às vezes a ordem de Deus para nós ela é muito simples. A palavra de Deus fala conosco de maneira muito viva. A palavra de Deus nos fala, sejam responsáveis. A palavra de Deus nos fala, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. A palavra de Deus nos fala, ame o teu marido, honre o teu marido. A palavra de Deus nos instrui, honra teu pai, honra tua mãe. Coisas simples às vezes do dia a dia e a gente não faz. E às vezes não fazendo coisas simples, diretas e claras que a palavra nos mostra, nós nos privamos de ver coisas grandes acontecendo em nossa vida. A palavra de Jesus é sempre para o nosso bem. Põe isso no teu coração. A palavra de Jesus é sempre para o nosso bem. E Pedro obedece a Jesus novamente. Agora a coisa é mais difícil. Agora Jesus fala para Pedro, Pedro, pega as redes e os barcos e vamos pescar lá no fundo. Bom, por que é difícil? Primeiro, Pedro era pescador, experiente. Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. As pessoas daquela região sabiam que o horário de pescar no mar da Galileia, como até hoje é assim, é à noite. Aquilo ali devia ser 7, 8 horas da manhã. E Jesus, naquele horário, na contramão do que todo mundo fazia, fala, vamos pescar. Mas pior, Jesus diz assim, vamos pescar no fundo. E as pescarias no Mar da Galileia aconteciam nas águas rasas, como até hoje. E Pedro, sendo pescador experiente, Tiago e João, que estavam junto com ele, recebe essa ordem. Pega o barco, vamos para o fundo, fora do horário. A lógica de Deus, gente, não é a nossa. Às vezes o que eu estou procurando, o que você está procurando, não é o que Deus está fazendo na nossa vida. Ou seja, nós precisamos buscar intimidade com Deus para entendermos o que é que está acontecendo na nossa vida. Será que eu devo fazer isso que eu estou pensando em fazer? Será que eu devo tomar essa decisão que eu estou pensando em tomar? Isso irá me prejudicar, Senhor? Isso irá prejudicar a minha família? Porque nós temos que ouvir a voz de Jesus. Parecia que não tinha cabimento, mas Pedro acreditou na palavra de Jesus. O texto diz assim, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes. No fundo mesmo. Gente, isso é fé na palavra de Deus. É fazer porque Deus está mandando fazer, é obedecer porque Deus deixou claro para nós. Eis aqui o segredo para que algo poderoso mude a nossa vida. Ouça a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. O que Jesus está pedindo que você faça hoje?
que parece uma coisa talvez ilógica para você. O que tem batido no teu coração, na tua mente, acerca de algo que talvez você esteja para tomar uma decisão? Ouça a palavra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Jesus tem poder. No versículo 4 ao 7, nós vamos perceber isso. Jesus não é um aventureiro ou enganador. Jesus, ele não é alguém que está querendo ganhar fama apenas ou ganhar dinheiro. Ele tem uma agenda do céu, uma agenda celestial. Se você olhar um pouquinho para trás aí, você vai ver no versículo 43 do capítulo 4 que Jesus, ele tinha uma agenda do céu. As multidões queriam que ele ficasse em determinada região, e ele fala: não, não posso. Eu vim para anunciar estas palavras sobre o reino para muita gente. Ou seja, Jesus não estava por acaso ali no barco, na praia do lago, do mar da Galileia. Jesus estava ali cumprindo sua agenda. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje, nessa noite, na Igreja Presbiteriana da Graça, junto com estas pessoas, porque isso está na agenda de Deus. Eu não sei se você crê nisso. Eu nunca entrei numa igreja sem ter a certeza disso. Deus marcou esse nosso encontro aqui hoje. Que maravilha! A palavra de Deus foi aberta e lida quando Jesus fala com a gente. Isso é coisa séria, gente. Jesus não fala com ninguém para fazer uma brincadeira ou para se distrair. É coisa séria. Os planos de Deus estão sendo colocados em prática. Deus não tem tempo de brincar com a gente, não. Então, se você crê, você está diante da palavra de Deus. Pedro chama Jesus de mestre. Isso era alguém que possuía muita autoridade. O povo judeu levava isso muito a sério e até os dias de hoje também. Não chamavam ninguém de mestre sem que isto tivesse um peso de honra muito grande. Era uma palavra de reconhecimento. Eu não conheço tua vida, mas eu quero fazer uma pergunta retórica. Essa é uma coisa que você vai responder para o teu coração apenas. Como é que você vê Jesus na tua vida hoje? Como é que você de fato enxerga Jesus na tua vida hoje? É como mestre? É como Senhor? Ou é um personagem da história? Ou só um personagem bíblico que você ouviu falar? Aqueles homens, aqueles pescadores, eles estavam diante de Jesus e os fatos foram ocorrendo de tal maneira que Pedro olha para Jesus e fala: Mestre, eu vou obedecer porque é o Senhor que está falando. O resultado, quando Pedro dá esse passo, é extraordinário. O texto diz: as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. O horário não era propício. A profundidade estava totalmente equivocada. E as redes se encheram tanto de peixes que elas começaram a se rasgar. Deus sempre vai superar nossas expectativas. Quando Deus age na tua vida, quando Deus age em nossas vidas, Ele sempre vai superar qualquer uma das nossas expectativas. O problema agora é outro. Como é que vamos carregar esses peixes todos? Muito peixe. Não era comum pegar peixe daquela quantidade. Como carregar esses peixes? Como administrar a abundância que vem da palavra de Deus? Gente, a medida de Deus, ela é sempre abundante. A graça de Deus é abundante. O amor de Deus é abundante. A prosperidade que Deus dá na vida das pessoas é abundante. As possibilidades que Deus coloca diante de nós são abundantes. Quando a bênção é derramada por Deus, ela é muito abundante.
Você está preparado? Você está preparada para as bênçãos de Deus na tua vida? Você está desejoso? Você está desejosa de experimentar essa ação de Deus mesmo na tua vida? A fartura de Deus, gente, é sempre generosa. Jesus não abençoou só Pedro, Tiago e João. Precisaram chamar o outro barco que estava lá parado. Era muito peixe, era muita abundância, e aquele outro barco veio e diz que o texto conta-nos que os peixes foram colocados no barco de Pedro, Tiago e João, e depois no outro barco, e os barcos quase afundavam de tanto peixe. Trocando numa linguagem na vida de Pedro e aqueles outros homens, de tanto dinheiro. Se você hoje precisa de dinheiro, lá naquele tempo eles também precisavam. Se você tem boleto, quem tem boleto para pagar aqui, levanta a mão. Só a Letícia, tadinha lá. Mas olha, todos aqui nós temos, né? Eles também tinham os boletos, tinham também os cartões de créditos que venciam, e agora os barquinhos estão cheios de peixes. Nós não sabemos, na realidade, quais eram as necessidades destes homens, mas sabemos que eles as possuíam. Toda vez, gente, grava isso, que Jesus abençoa, ele abençoa muito. Toda vez que Jesus abençoa, ele abençoa muito. Com Jesus, nós somos canais de bênçãos. Como assim, pastor? Se você crê em Deus, se você crê em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a bênção sempre passará por tua vida e abençoará outras pessoas. Você é canal de bênção. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: olha, fulano, onde chega, é certeza que vai criar problema. Vocês já ouviram isso de alguém? E vai dar problema. Quando você crê em Cristo, é o contrário. Você é o canal por onde passam as bênçãos de Deus. Pedro, Tiago e João abençoaram os donos dos outros barcos por meio de suas vidas, das bênçãos que receberam. 2 Coríntios 9:8, o apóstolo Paulo diz assim, ó: Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Você crê nessa promessa bíblica? Ah, que bom nós crermos em coisas que vêm de Deus. Eu não acredito muito, infelizmente, nos políticos que nos fazem promessas. Ano que vem é ano de eleição, vocês vão ouvir muitas. Mas na palavra de Deus você pode acreditar. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não tem tempo de brincar conosco. Agora, eu tenho visto muitas pessoas buscando bênçãos naquilo que não é de Deus, esperando promessas, esperando pessoas, esperando que aquele político, que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher te ajude. Coloque tuas expectativas nas bênçãos que vêm de Deus. Terceiro lugar, a palavra de Jesus pode transformar. Dos últimos 3 versículos 4 aí, do 8 ao 11. Quando estamos em contato com Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, transformações podem ocorrer de verdade. Quando estamos em contato com Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, transformações podem ocorrer de verdade. Se você crê nisso que eu estou falando aqui, presta bem atenção. O inimaginável pode acontecer. Qual é a maior necessidade da tua vida hoje? É para você? É para um filho? É para uma filha? É para tua esposa? É para o teu marido? É para tua família? O que precisa de conserto na tua vida hoje? Eu quero que você internalize isso, pense sobre isso. Qual é a tua maior necessidade hoje? A bem da verdade, o texto que nós lemos mostra-me
que a maior necessidade daqueles homens eram peixes. Era a moeda deles, era o salário deles. A maior necessidade daquelas pessoas que estavam próximas de Jesus, aquela multidão, era ouvir a palavra de Deus. Qual é a tua maior necessidade hoje? O que você precisa de ter consertado da tua vida? O que é que está quebrado da tua vida? Pedro, Tiago e João eram homens semelhantes a todos nós aqui. Eles tinham alegrias, tristezas, mágoas, dores, lutas, expectativas, sonhos, parecido conosco. Eram homens pecadores. Todos aqui são pecadores. Todos aqui carecem da glória de Deus, da misericórdia e do perdão de Deus. Todos. Não escapa nenhum. Diz o texto que Pedro, quando percebe a situação e quem é Jesus, ele diz: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando ele percebe que está diante do Filho de Deus, quando ele percebe que está diante do próprio Deus, ele percebe que ele é pecador. E ele diz: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Moisés que teve esta mesma sensação quando se aproximou de Deus e Deus falou: tira a tua sandália dos pés, porque você está em lugar santo. Gideão, diante da presença de Deus, teve a mesma sensação: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Manoá, pai de Sansão, teve a mesma sensação quando Deus manifesta-se para ele e para a esposa. O profeta Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, teve a mesma sensação. Quando ele viu a glória de Deus manifestada no templo, e ele lembrou-se: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Daniel sentiu a mesma coisa na presença de Deus. E João, lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, quando Jesus manifesta-se a ele cai de joelhos. E ele tem esta mesma sensação. Que confissão de Pedro! Senhor, tu és Deus. Senhor, eu sou pecador. É tudo que o homem precisa fazer na presença de Deus. Tu és Deus, eu vi, eu senti, eu criei, e eu sou pecador. Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão. Este é o horror que todo homem deve sentir na presença de Deus. Mas aí nós vamos entender que ocorre aqui o maior encontro de todos os tempos, o encontro do poder e da graça de Deus. O Deus Todo-Poderoso, ele olha para Pedro e fala: Pedro, não tenha medo. A palavra de Deus fala para nós: não tenham medo. Eu vou transformar vocês. E Jesus fala para ele e para os seus dois amigos, Tiago e João: a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores. Vocês serão pescadores de homens, pescadores de gente. E a vida daqueles homens, elas são transformadas. Pedro e seus amigos saíram da presença de Jesus transformados, impactados pela palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço para cada um de nós é: como é que nós vamos sair daqui nessa noite? Se você já tem uma vida transformada por Jesus, louvado seja Deus. Se você não tem, não saia daqui sem clamar no teu coração: Senhor, tu és Deus, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Pai, existem coisas que nós podemos fazer. O Senhor dando-nos saúde, nós podemos trabalhar.
Nós podemos pegar muitos peixes. Nós podemos até suportar noites em que não pegamos nada. Meu Deus, nós podemos viver diante do Senhor e das pessoas, nos esforçando, trabalhando, fazendo a nossa parte. Meu Deus, mas existe algo que só o Senhor pode fazer. É quando nós compreendemos no coração que somos pecadores e que Tu és Deus, Tu és santo. Aí somente o Teu poder, a Tua graça em Cristo Jesus pode nos livrar desta coisa terrível que é o pecado. Nesta noite nós queremos colocar a vida de todos nós diante do Teu altar da graça. Meu Deus, se existe alguém aqui que ainda não se entregou ao Senhor, nós clamamos agora em nome de Jesus. Toma para o Senhor esta vida, meu Deus. Transforma como só o Senhor pode transformar, para a tua honra e para a tua glória. Meu Deus, nós colocamos também a vida daquelas pessoas que precisam de um conserto, que precisam de algo extraordinário que só o teu poder pode fazer. Cremos que tu podes, com uma palavra, transformar situações em nossas vidas. Abençoa, meu Deus, nós nos prostramos diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém.